Guilherme, olha só. Para corrigir os seus textos, eu numerei eles como texto 1, 2 e 3, só para facilitar a localização aqui nos textos. Vamos lá, tá? Você ainda tem que melhorar muito nesses textos, tá, meu cara? Seus textos não estão ainda em nível de passar nesse concurso, não. Você tem que evoluir bastante nesse texto, que você já está no nível alto, mas a nível de passar, de conseguir vaga ainda não. Você tem que treinar bastante, você tem que organizar melhor esse seu texto. Tá aqui o seu texto, vou te dar nota. O texto 1 você ficou com 21, o texto 2 com 24 e o texto 3, que é o mais importante, com 17,5. Mas vamos ver, vamos fazer a leitura do texto 1. No atual contexto social brasileiro, cadê a minha canetinha? Deixa eu já pegando ela aqui. No atual contexto social brasileiro, a modalidade da educação domiciliar tornou-se uma polêmica amplamente discutida na sociedade. Bom, tá aí a polêmica, que é a sua tese, né? Homeschool tem suscitado discordâncias de opiniões entre os profissionais da área educacional, a família, as famílias dos estudantes e a sociedade em geral. Diante disso, dois aspectos ganham notoriedade: a corresponsabilidade entre família e Estado, assim como o papel do professor como gestor. Tá aí, os seus dois aspectos são esses: corresponsabilidade família e Estado e o papel do professor aqui. Vamos ver se você desenvolveu bem esses aspectos. Seguindo aqui, né? Cadê? Deixa eu tirar o marcador, que ele trava a rolagem da tela. Aí o primeiro argumento, qual é esse? Família e Estado. Inicialmente, a obrigatoriedade ao acesso, cadê o meu canetão aqui? Inicialmente, a obrigatoriedade e o acesso do sujeito à socialização estão diretamente atrelados à cooperação. Faltou uma crase aqui, tá? A cooperação de duas instâncias sociais, o Estado e a família. A exemplo disso, ao completar a idade escolar obrigatória, a família matricula seus dependentes na instituição escolar. De forma análoga a isso, fica a encargo, não é a encargo, é a cargo, tá escrito errado. Não é a encargo, é a cargo do Estado fomentar o processo educacional, realizando o acompanhamento sistêmico educativo do aluno. Logo, o final da escola domiciliar deixa a cargo da família a incumbência, essa crase que não existe, tá? De educar seus filhos, não estando mais ao dever da escola essa função. Bom, esse aspecto aqui, você vai ver que nessa redação você tirou 3 no tema, que é o que você pecou mais. Não tem nenhuma citação de lei, não tem nenhuma citação de pensadores, nada. Por isso a sua nota caiu bastante aqui. Vamos ver o próximo parágrafo aqui, né? Cadê? Eu vou fazer uma correção bem lenta mesmo, Guilherme. Outro sim, o professor exerce um papel de mediador do processo de ensino-aprendizagem. Sobre isso, muitos pais não têm. Aqui, ó, deveria ter um acento no verbo ter. Não tem formação acadêmica na área escolar, desconhecendo os processos de apropriação do saber. No mesmo viés, a situação pandêmica vivenciada pelas famílias influenciou o ensino remoto e a ausência do docente, necessitando do amparo. Esse verbo é atrativo indireto e exige a preposição de aqui. Necessitando do amparo escolar despreparado dos responsáveis nas atividades. Assim, vírgula, essa modalidade evidencia a família como tutora do processo educacional, seus dependentes, sem considerar o papel do professor e suas mediações. Novamente, aqui está o seu texto, esses dois errinhos já vão pesar aqui na nossa norma culta lá embaixo. E novamente aqui você não citou nenhum pensador. O papel do professor como gestor do processo educacional, você falou que ele não existe, tá certo. Vamos à conclusão agora desse texto aqui, Guilherme, olha só. Primeira coisa, o primeiro erro já está aqui, você não colocou elemento de coesão no início do parágrafo, ele é obrigatório, e você vai ser penalizado por isso aqui. Você não colocou elemento de coesão aqui, você tinha que colocar isso, portanto, no começo da linha 23, e não onde ele apareceu. A educação domiciliar tem persuadido diversos pontos de vista entre os indivíduos sociais, portanto, é imprescindível que o poder público, vírgula, tem que ter uma vírgula aqui, ó, em parceria com a comunidade escolar, vírgula, isso aqui é uma posta explicativa, é inserido aqui. Então tem que ter vírgula obrigatória. Traça diretrizes específicas de execução dessa modalidade por meio da publicação de plebiscito e referendo, ou seja, formas de consulta à população, a fim de averiguar as intensas opiniões divergentes sobre a problemática e acompanhar a execução efetiva da modalidade que se desempenha fora do ambiente escolar. Beleza, está aqui. Guilherme, então olha só, esse seu texto número 1 aqui, ele está aqui, está feito, você preencher as 30 linhas, que é o primeiro critério. Você tem a introdução, a sua introdução ficou com 7 linhas, ficou grande demais.
Então você vai ser, olha só aqui, o texto 1 eu te dei 2 na organização textual, que é a apresentação. Mas se eu analisasse um pouquinho melhor, não daria, porque essa sua introdução ficou muito grande, ela não pode ser desse tamanho. Aqui, na apresentação textual ficou boa de um lado e outro, você ficou com 2, tá? Os parágrafos ficaram mais ou menos proporcionais, tranquilo. Na coerência, eu te dei 2 na coerência também nesse texto 1. Por quê? Porque você citou aqui a correlação entre família como primeiro argumento e desenvolveu aqui. Depois você citou a família como processo, professor e tal, e explicou ele aqui. Então deu tudo certinho. Agora, em relação à coesão, não. Eu te dei 1,5 na coesão nesse texto 1, por quê? Porque você colocou inicialmente aqui como elemento de coesão, mas você não colocou lá na conclusão. Você não colocou o elemento de coesão na conclusão, que ele é obrigatório. Então você perdeu um ponto aqui. Agora, na tipologia textual, esse texto aqui, se não me engano, foi o único que eu te dei 2 dessas 3 aqui, porque ele tem introdução, tá aqui, ele tem desenvolvimento e ele tem conclusão, ou seja, você tem todos os elementos que se pede para ter um texto dissertativo. Então, a dissertação ficou boa. Mas agora a linguagem aqui, a linguagem, você percebeu que tem esses erros aqui, elas te tiraram meio ponto dessa quantidade de erros aqui. Então, a sua nota foi, aliás, 1,5 na linguagem. Agora, em relação ao tema, que é o item que pesa mais, porque o tema vale 5, mas na verdade não é 5, porque cada item vale 4. Então, cada ponto aqui, na verdade, vale uma nota bem maior. Porque se você tirar 1, aqui vai multiplicar por 4. Então, você tirou 3, vai ser multiplicado por 4, vai ser 12. Então, você perdeu 8 pontos. 12 não, né? 8 pontos, isso mesmo. Você perdeu 8 pontos no tema. Isso derrubou muito a sua nota. Você tem que ter cuidado com isso aqui, Guilherme. Você explicou aqui, você mostrou, você citou, mas você não fez citação nenhuma. O seu texto, esse texto 1 está totalmente mediano, tá? Ele está um texto organizado, está bonitinho e tal, mas em relação ao tema, ele está muito fraco. Você tem que fazer citações, você tem que botar os pensadores, você tem que colocar os filósofos aqui para a sua nota subir. Então a sua nota no texto 1 vai ser 21 mesmo. Vamos lá. Em relação ao tema, eu te dei 3 pontos de 5, viu? Vamos ao texto 2 aqui, olha só. O texto 2, ele está um pouco diferente, ele vai ficar com a nota um pouco maior, mas também não é muita coisa. Vamos à leitura. O projeto de lei denominado Homeschooling tem sido debatido intensamente pelos parlamentares do plenário federal. Com base nesse contexto, a problemática tem se tornado um tema polêmico nos diversos espaços sociais, ocasionando grandes embates entre os indivíduos favoráveis. Vamos lá, Guilherme, eu tive uma interrupçãozinha aqui, mas eu vou começar a leitura de novo. O projeto de lei denominado Homeschooling tem sido debatido intensamente pelos parlamentares do plenário federal. Até aqui tem isso aqui, até aqui tem um texto narrativo. Você não me disse que está eminado, você simplesmente me contou uma coisa, ó. O projeto de lei tem sido debatido. Isso aqui é um texto narrativo. Vamos ver se você vai melhorar isso aqui, né? Com base nesse contexto, a problemática tem se tornado um tema polêmico. Tá aqui. Nos diversos espaços sociais, ocasionando grande embate entre os indivíduos favoráveis à proposta. Aqui precisa de uma crase, onde está a seta aqui, e outros contrários à inserção, novamente a crase, de modalidade na educação. Diante disso, 2 aspectos devem ser considerados: a cooperação tripartite na oferta de educação e as implicações do ambiente escolar na formação integral. Novamente, você está tendo um problema com crase. Neste caso aqui, a oferta da educação e as implicações não tem crase. Cuidado, você ter errado muito crase no seu texto. Então, qual é o seu primeiro argumento? Vai ser a cooperação tripartite. Vamos ver se você fez isso aqui. Eu vou até pegar outra setinha aqui para a gente poder comentar aqui. Inicialmente, a cooperação tripartite, está aqui, ó. Na oferta de ensino de qualidade, dar-se-á, não tem esse acento nesse aqui, dar-se-á, não tem, porque isso aqui não tem acento, dar-se-á pela união conjunta entre Estado, família e sociedade. A esse respeito, a Lei de Diretriz e Base Educacional, esse já veio com uma citação de uma lei, ó. Já vai melhorar um pouco mais no seu tema. A Lei de Diretriz e Base Educacional, CNLDB, considera que o Estado deverá proporcionar o acesso do indivíduo à escolarização. No entanto, a família torna-se corresponsável pelo processo educacional da criança juntamente com a escola, devendo a sociedade à valorização. É o contrário isso aqui, tá, Guilherme? Devendo a valorização à sociedade. A crase ficou no lugar errado, ela deveria estar aqui, ó. Devendo à sociedade a valorização. Novamente, erro de crase. Cuidado, você está errando isso aqui.
devendo a sociedade a relação do ambiente escolar como instrumento de transformação social. Nesse sentido, homeschooling deixa a cargo da família o processo de aprendizagem de seus dependentes, ao passo que torna ineficaz a presença social e escolar do ambiente educacional. Logo, a educação escolar se transfigura como inapropriada aos simpatizantes do projeto e tida por eles como alienador ideológico. Tranquilo. Esse aspecto aqui foi bem explicado, tá? Bem melhor do que o do texto anterior, foi bem explicado, você detalhou mais aqui. Olha só aqui, vamos seguir no segundo parágrafo, né? Que esses dois aqui você fez de dois argumentos, mas não é esse que vai cair na sua prova. Além disso, o ambiente escolar suscita implicações que influenciarão na formação integral do educando. Nesse viés, gostei do nesse viés, lembrou, né, garoto? Nesse viés, o psicólogo Levi Vygotsky, novamente você fez a citação perfeita, melhorou muito. Considera que a interação social ocorre através, não é através de, é por meio de, através da mediação entre os pares e destaca a unidade escolar, destaca a unidade escolar um fator, não, o fator como um fator, tá? Destaca a unidade escolar como um fator preponderante na apropriação de valores, atitudes e comportamentos que auxiliarão na vida em sociedade. Paralelo a isso, a nova modalidade desconsidera os aspectos de interação social ofertados pela escola, ocasionando a formação escolar pautada nos valores sociais que os responsáveis do aluno consideram relevantes. Assim, o homeschooling torna-se um ensino bancário, no qual os pais depositam nos filhos os preceitos que acreditam fundamentais. Beleza, tranquilo. Esse seu texto aqui, Guilherme, você já vai ter um tema com mais aprofundamento, que você citou aqui no início aqui, deixa eu pegar certinho aqui. Você citou a LDB aqui no segundo parágrafo. Você citou Vygotsky no terceiro, já melhorou bastante aqui, o seu tema já vai subir aqui. Beleza? Vamos ver a conclusão agora. Em suma, a modalidade tem desencadeado? A modalidade tem... Vamos lá, galera. Repetindo aqui, eu tive que fazer uma pequena pausa, mas vamos lá. Em suma, esse aqui você já começou com o elemento de coesão, tá vendo? Em suma, em resumo, mas não use esses aqui não. Usa o logo ou usa o portanto, que você já conhece. Não fica inventando não, Guilherme. Você já está sabendo muito, está começando a inventar, né? Você não está escrevendo para se tornar produtor de texto, não. Você está estudando para passar no concurso. Não fique mudando os seus textos. Em suma, a modalidade tem desencadeado inúmeras discussões entre a comunidade escolar. Desse modo, é imprescindível uma análise mais reflexiva sobre o tema, levando em consideração a cooperação entre as instâncias responsáveis pela oferta da educação e as não tem essa crase aqui, novamente você está errando crase. A educação escolar sofrerá fora dos muros de interações do ambiente escolar. A conclusão ficou bem ruim nesse texto aqui. É tanto que no seu texto 2, aqui na tipologia textual, eu vou te dar um e-mail, vou tirar um ponto por causa dessa conclusão que ficou ruim. É tanto que eu deixei ela toda em vermelho aqui, tá vendo? A sua conclusão eu deixei toda em vermelho, ó, porque ela não tá ruim, você continua, não tá boa, aliás, ela tá bem ruim. Você continua explicando, continua falando aqui, isso aqui é uma espécie de continuação aqui. Mas em relação ao tema, ele melhorou bastante, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada geral nesse texto 2 aqui, que já tá bom. O que tem de bom e de ruim nesse texto 2 aqui, Guilherme? O tema você explicou melhor, tá? Você explicou melhor aqui, mas a sua divisão textual, Guilherme, ela faz ponto, ela faz diferença. Nessa redação aqui da secretaria, você tem que ter cuidado com a quantidade de linhas, porque tem um critério aqui que se chama apresentação, que ele vale em 2 pontos. A simples organização do texto vale 2 pontos, e esse seu texto aqui ele ficou totalmente desproporcional. Ó. Você colocou aqui o primeiro parágrafo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. O segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. O terceiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. E o quarto, 1, 2, 3, 4, 5. Essa desproporcionalidade no tamanho dos parágrafos vai te tirar ponto na apresentação, você tem que ter cuidado. Então, esse seu texto aqui, você vai ver lá na frente que você ficou com 1,5 na apresentação, 2 na coerência. Por quê? Porque você seguiu a sequência dos argumentos que você deixou aqui. 1,5 na coesão, porque você não colocou o elemento de coesão correto aqui no final. E 1,5 na tipologia textual, porque você não fez a conclusão está bem ruim. E 1,5 aliás, na linguagem, porque teve esses erros aqui. Mas em relação ao tema, ao invés de 3, como você tirou nos outros, você tirou 4, porque você fez a citação dos pensadores aqui.
Mas mesmo assim, essa divisão de parágrafos atrapalhou você, porque como você não colocou a conclusão, o tema fica enfraquecido, porque se você não coloca a conclusão no texto, você não fecha a tese. E você teve um traço narrativo lá no comecinho que te atrapalhou também. Então, a sua nota desse aqui é 24 meses, tá bom? Eu vou te mandar depois aqui junto com outro a planilha de correção. Vamos lá, vamos ao texto 3. Texto 3. A cada ano que se passa, o racismo tem se tornado um problema estrutural no Brasil. Diante dessa problemática, é necessário uma reflexão crítica mediante uma expressiva conscientização entre todos os indivíduos que compõem a sociedade brasileira a respeito desse tema e outros aspectos relacionados a este. Podemos citar a criminalização do racismo, está aqui o primeiro aspecto, racismo no Brasil e a necessidade de uma representatividade para o combate à discriminação. Ô Guilherme, quando você me deu dois aspectos aqui, criminalização e representatividade, você já começou errando o texto por aqui, ó. Esse seu segundo parágrafo, ele não fala de nenhum desses aspectos, e essa ordem aqui, pela coerência do texto, ela é obrigatória, tá? Você, nesse segundo parágrafo aqui, ó, que começa sob essa conjuntura aqui, você me explica o tema, você me explica a tese, e não é isso. Você já está no nível de redação que você consegue organizar isso aqui, ó. É tanto que esse seu texto aqui ele vai ficar com nota 17,5 por causa dessa desorganização aqui. Então, olha só. Sob essa conjuntura, considera que o racismo no Brasil tornou-se um problema estrutural? Não. Aqui deveria ser a necessidade de representatividade, não racismo estrutural lá em cima. Na redação, você não explica a tese, você explica os aspectos, você explica os argumentos. Então, olha aqui, ó, sob essa conjuntura, considera-se que o racismo no Brasil tornou-se um problema estrutural desde a colonização dos povos nativos e a utilização da mão de obra escravocrata de negros oriundos do continente africano. A supremacia do povo europeu, disposto de uma ideologia de superioridade da raça branca, impregna-se em solo brasileiro, suscitando diversos discursos simbólicos discriminatórios que paulatinamente ocasionaram de forma direta a reprodução de hierarquia entre as raças, resultante de um problema estrutural denominado racismo. Você explicou a tese aqui. E outra coisa, esse texto aqui, ó, esse segundo parágrafo, que ele é basicamente uma narração. É tanto que você me dá a definição, a denominado racismo, isso é a explicação. Isso é um texto narrativo. Olha só aqui, ó, entre as raças, resultando em um problema estrutural denominado racismo. Isso aqui é a explicação. Isso aqui é característica de texto narrativo. Então, esse teu parágrafo aqui te atrapalhou e muito na sua nota. É tanto que o seu tempo vai cair para 3. Você vai perder 8 pontos na redação por causa desse parágrafo colocado no lugar errado. Vamos ao segundo parágrafo aqui. Assim, ainda assim, muitos esforços têm sido evidenciados. Faltou o S aqui, ó, por diversos movimentos sociais ao longo da história, em prol da implementação de leis explícitas a racismo como atitude de criminalização. Aí sim. Você percebe aqui, Guilherme, que nesse parágrafo aqui, ó, a partir da linha 14, é que você explica a criminalização do racismo que está na linha 5. Não. Você devia ter feito um parágrafo acima. Vamos continuar. No Brasil, a prática de qualquer ato discriminatório contra indivíduos negros é taxado como crime conforme disposto no Código Penal da Carta Magna. Todavia, diante das prerrogativas sociais que, em base à legislação que disciplina a prática de racismo, novamente não tem crase. O Guilherme, é importante que você lembre que a crase ela é usada no objeto indireto. Você está colocando crase no objeto direto e não pode. Você não pode colocar crase no objeto direto de jeito nenhum. Sabe-se que as normas normativas jurídicas tornam-se frouxas e infrutíveis, ou seja, incentivando indivíduos culposos de crime e perpetuando um cenário de injustiça social. Esse ficou bom, por sinal. Faltou aqui a citação do artigo de lei, faltou a citação do pensador, que vai derrubar muito a sua nota também, mas ficou explicadinho. Em relação à coerência textual, ele está aqui. Olha só o seu segundo parágrafo. Qual é o segundo argumento aqui, ó? Necessidade de representatividade para o combate à discriminação. Vamos ver se você fez isso aqui. Logo de início, Guilherme, você já fez apenas 4 linhas. Paralelo a isso, o racismo estrutural ainda é apontado como dificuldade de igualdade de raça e oportunidade no nosso país. As atitudes racistas são quase que imperceptíveis, seja no uso de palavras discriminatórias, desrespeito ou déficit de representatividades negras nas infinitos ambientes sociais, políticos e culturais. Você explicou muito pouquinho mesmo, tá? Você explicou isso aqui muito pouco, seu texto ficou desorganizado, esse daqui.
Vamos ver a conclusão aqui. Novamente, você não colocou o elemento de coesão no início do parágrafo. Está errado isso aqui. Você não pode colocar o elemento de coesão depois da palavra, depois do verbo, não. Ele tem que ficar no início, é obrigatório. Conclui-se, então, que o combate à discriminação, faltou a crase aqui de novo. Combate à discriminação racial inicia-se com problematização social sobre a realidade presente, desvelando os instrumentos simbólicos que ocasionam as atitudes e representatividade da diversidade racial nas variadas perspectivas, exclamação críticas. Novamente, Guilherme, você fez uma explicação aqui, você não fez uma conclusão proposta, o seu texto não tem conclusão. E na tipologia textual você vai ser penalizado aqui, ó. Ou seja, esse texto aqui eu acredito que tenha sido um dos primeiros que você fez, que você já está no nível bem mais alto do que esse texto aqui. Mas é importante, Guilherme, que você entenda que é esse tipo de texto de 3 argumentos que você vai enfrentar lá no dia da sua prova. Você não vai ter uma prova de 2 aspectos, igual nós treinamos a outra vez. Nós treinamos lá daquela outra vez com de 2 aspectos, 2 argumentos, igual os 2 textos acima, porque a gente não sabia qual a banca que ia cair. Mas agora a Quadrix, ela exige 3 argumentos, tá? Então você tem que focar, treinar mesmo esse texto de 3 argumentos aqui, que é o seu texto 3. Então olha só aqui, ó. Esse texto em relação à apresentação do texto, eu vou te dar 1, porque os parágrafos ficaram totalmente desproporcionais. O parágrafo 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. O parágrafo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 4, 1, 2, 3, 4, 5. Os parágrafos estão todos desproporcionais. Eu vou te mandar aqui daqui a pouco uma folha de texto para você treinar dentro desse modelo aqui, ó. Aí, em relação à coerência textual, você tirou 0,5 de 2. Por quê? Porque a coerência textual ela trata da sequência de ideia, da sequência de informações. E você não teve uma sequência aqui, você colocou esse parágrafo aqui, esse segundo parágrafo, totalmente fora de contexto. Ele não estava entre os aspectos que você disse que ia escrever. Você discutiu o tema aqui, você discutiu a tese, e não, você discute os argumentos. Você não analisa a tese, você analisa os argumentos. Então você foi penalizado aqui. E em relação à coesão, eu vou te tirar um ponto, porque você não colocou coesão na linha 22, que deveria, e você também não colocou coesão conclusiva no texto. Agora, em relação à tipologia textual, de 2 você tirou 1, por quê? Porque você não fez a conclusão do texto. Isso aqui não é uma conclusão. Você colocou aqui, ó, conclui-se então que o combate à discriminação inicia-se com a problemática sobre a realidade presente, revelando simbólico. Não, você continua explicando aqui. Isso aqui é uma explicação a mais. Você tem que ter cuidado, Guilherme, que os seus textos estão praticamente textos narrativos. Cuidado. Aquele outro lá em cima já tinha traço narrativo, esse aqui também tem. Você tem que ter cuidado com isso aqui, porque você pode tirar 0 nisso aqui. E em relação à linguagem, você cometeu o erro da crase de novo. E em relação ao tema, eu te dei 3, que vai ser multiplicado por 4. Por quê? Porque você não fez as citações, tá? E o fato de você ter explicado esse parágrafo aqui no meio enfraqueceu muito o seu tema. Enfraqueceu demais o seu tema. Esse parágrafo da linha 7 até a linha 13, ele enfraqueceu muito o seu texto em relação a todos os sentidos. Você tem que ter cuidado com isso aqui. Bom, então é isso aí, Guilherme. Eu espero que tenha ajudado, tá bom? Então, nesse texto que você vai ficar com nota 17,5. Valeu?